amante do terror, você já ouviu falar de Dreamcore? Para saber o que é o Dreamcore, primeiro a gente tem que saber o que são Liminal Spaces. Aqui no canal eu já falei dos dois, então eu vou dar um resumo aqui. Liminal Spaces, ou espaços liminares, são lugares que, quando você olha, pode ter várias sensações diferentes, como desconforto, estranheza, abrigo, vazio ou familiaridade. Eles são representados em imagens com lugares vazios e que dão aquela sensação de que você já viu esse lugar antes. As principais características de um liminal space é o infinito. Não que o lugar seja de fato infinito, só que não tem uma entrada ou saída, ou seja, não tem início e nem um fim. Geralmente, esses são lugares de passagem, como corredores, pátios, salas de espera, oceanos ou trilhas. Lugares que você geralmente passa e não presta muita atenção, mas quando você para observar, dão aquela sensação estranha. Em resumo, liminal spaces são lugares de passagem que podem dar diversas sensações. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Agora, o que é o Dreamcore? Dreamcore é uma das estéticas da internet, que nem o Weirdcore, Traumacore, Kidcore, Darkcore, entre outros. Essa estética em específico trabalha com o surrealismo, com coisas que geralmente veríamos em sonhos. Você está vendo uma imagem vívida do que seria o subconsciente, o que resulta em imagens bem estranhas. Imagens que nós veríamos se conseguíssemos assistir um sonho. Geralmente, quando a gente junta surrealismo com espaços liminares, causa a mesma estranheza, que seria justamente a estética de sonhos. Daí, a gente cria um Dreamcore perfeito. Agora, imagina entrar em uma dimensão em que você viveria em um Dreamcore constante, em que você olha para todo lado e só vê estranheza, qualquer coisa possível vira realidade, e que seria uma escapatória do próprio tédio da nossa realidade. Eu lhe apresento a dimensão das 4:20, uma dimensão Dreamcore lá do seu subconsciente. E deixando claro que eu vi essa dimensão lá no canal Brazilian Nightmare. Se você puder, dá uma passada lá, o vídeo é bem interessante. Se você assiste esse canal faz um tempo, você com certeza deve saber o que são as backrooms, já que eu falei sobre elas por muito tempo antes delas acabarem tomando o mesmo rumo de SCP. Backrooms usa e abusa dessa estética em praticamente todos os níveis. É uma característica muito comum de se ver por lá. Mas por que eu citei justamente as backrooms? Porque a dimensão das 4:20 é muito parecida, tanto em estética quanto em característica, até mesmo no modo de entrar. Não usando o clipe, mas é bem parecido. Para acessar a dimensão das 4:20, você vai precisar fazer um ritual. E para fazer esse ritual, você vai precisar de dois materiais: um rádio ou uma sala vazia não necessariamente de móveis, mas de pessoas. Daí, você vai sentar do lado desse rádio, colocar na frequência 84, fechar os olhos e esperar alguns instantes. Quando menos você esperar, ele vai aparecer. Ele quem? Bom, ninguém sabe. Só se diz que ele seria o mago das dimensões, o único ser capaz de transitar entre elas livremente. Quando ele aparecer, ele vai dizer algumas palavras que você não vai conseguir entender, e nem precisa tentar entender. Você só vai precisar seguir ele. Ele que vai ser o seu guia. Então, nunca se afaste. Quando você for transportado pelas dimensões, você vai passar entre elas e vai precisar ficar atento. A entrada dessa dimensão é dividida em 3 camadas. A primeira camada eu nomeei de Idade das Trevas. É uma camada onde as cores não existem. As únicas coisas que tem são florestas densas, cavaleiros sombrios montando cavalos negros, castelos e montanhas, uma música medieval com uma origem desconhecida e criaturas nos céus que são hostis. Mas, independente se essas criaturas são hostis ou não, o mago vai te proteger, então nunca se afaste dele, porque se por acaso você ficar para trás, ele não vai voltar, e você vai estar por sua própria conta. A segunda camada são as nuvens sólidas. Você está basicamente no céu, ou algum lugar que mimetiza o céu. Se é uma coisa ou se é outra, ainda é bem bonito. As nuvens da nossa realidade são puramente gotículas de água e cristais de gelo, que apesar de serem densas, não suportam o peso de uma pessoa. Já aqui, nessa camada dessa dimensão,
Elas são sólidas, onde você consegue pisar, e elas formam caminhos. Elas são de fato objetos físicos, mas não são todas. Existem nuvens falsas que nem a nossa realidade, não suportam o peso de uma pessoa. Isso significa que, se você pisar, você vai cair num abismo infinito. E lá embaixo vai ter criaturas colossais horrendas que chamam de anjos, que devoram tudo o que cai das nuvens, isso incluindo você. Então, não é recomendado cair. Ande com muito cuidado até chegar na passagem para a terceira camada. A terceira camada é o gramado dos traumas. É um imenso gramado baixo com casas idênticas, que é bem parecido com o nível 94 das Backrooms. Qualquer semelhança é mera coincidência. Aqui, você vai precisar correr, porque ficar nessa camada não é uma boa ideia. Existem alguns seres chamados traumas. Eles são silhuetas humanas que são hostis contra qualquer coisa que pise por lá, incluindo você. Lembra que eu disse lá atrás que o mago ia te proteger? Bom, isso não vale aqui, porque os traumas são mais fortes que o próprio mago. Então realmente correr é a melhor opção. Não conte com ele aqui. O que eles fazem se te pegarem? Basicamente, vão te transformar em um deles. E esse processo é extremamente lento e extremamente doloroso. Por quê? Existe um motivo para eles serem chamados de traumas. Isso é porque eles condensam todos os traumas que existem na humanidade. E se te pegarem, vão te fazer passar por todos os traumas de uma só vez enquanto você se transforma. Daí, quando a transformação estiver completa, você vai passar o resto da eternidade transformando os outros e remoendo esses traumas junto com eles. Quando você sair da terceira camada, você finalmente chega na dimensão das 420 de fato. Você vai se deparar com um campo vasto, com vários sentinelas feitos de carne, que podem chegar até 200 metros de altura. E, se você assistiu Vita Carnes, você vai reconhecer eles muito bem. São os monólitos. Aqui, as sentinelas são os guardiões dessa dimensão. Eles vigiam cada canto que existe aqui. E, mesmo não tendo olhos, eles sentem cada um e qualquer coisa e sabem o que tudo faz. Nada se esconde deles, mas no geral eles são neutros. O mago, ele só tem a obrigação de te guiar pelas 3 primeiras camadas. Depois que ele te guiar para cá, ele vai embora. Simplesmente vai desaparecer. E agora, você tá por sua própria conta. E a partir daqui, é muito confuso. Se você por acaso perceber que tá perdido, chame por uma criatura chamada Sinfuroso. Ele é uma criatura colossal de aparência desconhecida. Quando você ouvir os passos pesados, nunca olhe na direção dele. Sempre mantenha os seus olhos fechados e só siga os passos para onde eles forem. O Sinfuroso, ele é uma criatura tímida. Se ele for visto, ele vai correr de você e junto dele, o espaço-tempo vai se dilacerar por trás dele e o seu corpo vai ser dilacerado junto. Isso não é uma sensação nem um pouco agradável, vai por mim. Só siga ele sem olhar para ele. Quando os passos pararem, abra os seus olhos que aí você vai estar no caminho certo. A partir daqui, não tem mais camadas, só tem vários cenários diferentes. E o primeiro, que é citado, é o bairro das Casas Engraçadas. A energia do local faz você ter vontade de rir. Os moradores daqui não têm rosto e eles são basicamente neutros até ouvirem alguma risada sua. Nunca ria aqui. Sempre que você sentir a vontade de rir, e isso é constante, segure ao máximo possível, ou eles vão sair das suas casas, bocas vão surgir na cara deles e eles vão te devorar parte por parte. E o único ímpeto que você vai ter é rir, só que de desespero. Bom, supondo que você conseguiu sair do bairro das Casas Engraçadas, você vai continuar explorando e na medida em que você vai passando, você vai vendo alguns pontos escuros espalhados pelo ar. Eu recomendo que você não olhe. Esses pontos escuros são um tipo de bactéria que se espalha por todos os cantos. Eles se alimentam da sua visão e quanto mais você olha, mais perto de chegar o momento em que você vai ficar completamente cego. Enquanto você estiver andando pela dimensão, vai chegar um certo momento que você vai se deparar com o bairro das crianças. O recomendado é você sair o mais rápido possível daqui, de preferência sem chamar atenção. Aqui dentro existem algumas criaturas que se parecem com crianças, mas não se engane,
elas não são crianças. Essas criaturas, elas vão te pedir para ficar para brincar com elas, mas não pare nunca, nem que seja por 1 minuto, porque elas vão te obrigar a ficar e te tornar uma delas. Então, só saia sem interagir com nada e também não brinque nos brinquedos, isso é bem importante. Na dimensão 420, existe um segredo. E esse segredo são 3 passagens que vão levar a 3 cenários no mínimo interessantes. A primeira passagem é uma porta para um gramado verde, que leva literalmente para o céu. Quando você entrar lá, você vai ser levado pelos ventos. Só que conforme o tempo vai passando, tudo vai ficando mais escuro e criaturas colossais vão surgindo à sua volta. A segunda passagem é uma porta dentro de uma casa engraçada. Ela fica em um corredor repleto de balões, com uma porta no fundo, que quando você abrir, vai se deparar com um playground infantil. E quando você se deparar com esse playground infantil, você vai ter muita vontade de brincar. Só que, quanto mais tempo você passa lá dentro, menor a sua idade vai ficando. Ou seja, você vai ficando mais novo, até o momento em que você vai deixar de existir. A terceira passagem é uma porta no meio da floresta, que, se você passar, você vai simplesmente sentir todos os tipos de prazeres presentes na humanidade, tudo ao mesmo tempo. Vai ser uma experiência maravilhosa. Só que não pense que isso vai durar por muito tempo, porque depois que você terminar de sentir todos os tipos de prazeres, vai vir o lado oposto dessa porta, que é você sentir todos os tipos de sofrimento existentes na humanidade, tudo ao mesmo tempo. Então, vai de você querer passar ou não. Se você ficou curioso sobre essa lenda, saiba que nada disso foi confirmado como real ou mito. Então, pode ser que você encontre, pode ser que não. Mas considerando que você está numa outra dimensão em que o caos é a única coisa que existe por aqui, é bem possível que seja real. E falando em passagens secretas, existe uma passagem secreta que foi confirmada como real e leva até um cenário futurístico em que todos se vestem de branco, o oxigênio é limpo e sempre toca músicas relaxantes. Mas o acesso aqui é limitado em só algumas horas, então é bom que você aproveite o máximo de tempo aqui possível, porque passando algumas horas você vai ser simplesmente enxotado para fora. Também existem esses seres que chamam de políticos. Eles, no geral, são neutros e basicamente protegem ali uma certa área da dimensão. Mas apesar de não falarem, eles gostam de um bom entretenimento. E por fim, existe uma certa planta aqui, que é um cogumelo com olhos, cujo tamanho varia entre centímetros até 3 metros. O que há de especial com esses cogumelos? Você nunca deve olhar nos olhos deles em hipótese alguma, porque eles possuem um efeito hipnótico muito potente, e se você olhar nos olhos deles, eles vão acabar te levando até uma porta vermelha que você vai ter que passar por um corredor repleto de olhos até um lugar bem horrível chamado Red Rooms. Ele é um complexo de salas vermelhas que tem todo tipo de anomalia e criatura por lá. E acredite-me, é um lugar que você não vai querer estar. E um dos principais motivos é porque você vai estar completamente à mercê do senhorio das Red Rooms, que é um ser que parece muito um humano, só que de 5 metros de altura, que aparece pela dimensão das 420 a cada 1 ano para plantar os cogumelos vermelhos. E sabe-se lá o que ele vai fazer com você se você por acaso acabar caindo nas Red Rooms. A dimensão das 420 é uma escapatória da realidade. Então, quem tem a vida tediosa, vem pra cá. Mas eu já te aviso que você vai precisar se acostumar, porque não tem uma saída, pelo menos que seja conhecida. Você teria coragem de ir parar na dimensão das 420? É uma boa alternativa para quem nunca conseguiu entrar nas Backrooms. O fato é que ela é uma escapatória da realidade. O problema é que não tem uma escapatória da própria escapatória.